Alguém tem uma tabela de preço aí do preço atualizado aí, meu, isso aí não existe. O seu preço é sempre diferente dos outros. Eu falava pro pessoal, eu falava assim, meu, agora no momento eu pago aluguel. Minha realidade é diferente do cara que não paga. Agora sim, eu já refiz todo o meu cálculo, porque agora eu não pago mais aluguel. Já é um cálculo de R$ 800 que eu pagava antes, que agora eu não vou pagar mais. Eu descartei da minha vida. Então, mas aí já vai entrar outras coisas também. Por causa que, tipo assim, eu quero melhorar ainda mais. Agora eu quero ter o meu carro agora para fazer minha frota. E por aí vai. Por isso você tem que estar sempre calculando, sempre atualizando seu preço, porque se você ir nessa de ficar de tabelinha de preço, comparando seu preço com o do concorrente, você nunca vai fechar serviço nenhum, por causa que sempre vai ter alguém mais barato. Se você quiser sempre querer fechar mais barato, aí você vai trabalhar de graça, porque barato sempre vai existir. Tropa reunida, missão Black Infinita iniciada. Estamos iniciando mais uma live 19/7 aqui para trazer para vocês não só conhecimento técnico ou empreendedor, mas também inspiração. E hoje eu trouxe um convidado especial. Hoje eu trouxe ele, que tem 28 anos, começou sua trajetória ali bem longe da elétrica, ele trabalhava como repositor em supermercado, e a história que você vai ver hoje aqui vai ser, no mínimo, inspiradora para vocês, ok? Essa live é mais uma das nossas lives de aquecimento para a nossa Black Infinita, Black Friday da Saúde Elétrica, e eu tenho certeza absoluta que você vai poder também trilhar os caminhos de sucesso aí se você fizer o que tem que ser feito, né? Eu costumo brincar que meninos fazem o que quer e homens fazem o que tem que ser feito, ponto final. Para isso eu trouxe hoje aqui o nosso ilustríssimo Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera. Legal demais. Olha só, Thiago, então é o seguinte, né? A galera vai chegando aqui aos poucos, daqui 10 minutos que começa mesmo o pessoal aparecer de fato e assim por diante. Então, para que a gente vá aquecendo os motores, eu quero que você fala pra gente aqui, ó, de onde é que você está falando, o seu nome completo aqui e qual que foi esse seu início, o seu maior interesse em entrar na área de elétrica? Fala aí pra gente. Então, meu nome é Thiago, tenho 28 anos, né? Estou falando aqui de Carapicuíba, mas eu sou natural da Bahia. Eu ainda nasci na Bahia, morei lá até meus 16 anos. Vim para São Paulo, morei ali na região, no início, na região do Campo Limpo, próximo ali do Capão Redondo, o pessoal deve conhecer. Aí eu comecei na área de restaurante, eu era auxiliar do garçom, eu era cumim. Trabalhava no período da manhã até a noite, a gente recebia, naquela época, menos de um salário mínimo, que a gente era como se fosse um jovem aprendiz, não trabalhava todos os dias, mas geralmente nos dias de pico, que nem quinta, sexta, sábado e domingo, que eram os dias mais puxados para o restaurante. Aí entrou o tempo da reservista, fiquei praticamente um ano esperando, porque eles não contratavam até sair a reservista, né? Aí, quando eu voltei a trabalhar, com 18 anos depois que eu fui dispensado, entrei na área de supermercado. Fui contratado como repositor, mas não tinha essa de ser repositor, né? Trabalhava, fazia na parte do estoque, a gente trabalhava na parte de carga e descarga, reposição, trabalhava até na prensa, prensando papelão, material reciclável, essas coisas. Sem miséria, fazia o que tinha que fazer. Era sem miséria, né? A única coisa que era meio abaixo era o salário. Mas aí eu sempre vi o pessoal da manutenção. Os pessoal da manutenção era o único pessoal que não ia para os outros setores. Os caras sempre ficavam na salinha da manutenção de boa. Era só quando abria uma ordem de serviço para você solicitar o pessoal da manutenção. Você tinha que fazer uma ordem de serviço, levar para o pessoal, eles ver se eles tinham o material necessário para ser feito aquele serviço para depois fazer. Aí uma vez eu cheguei pro líder da manutenção e falei, cara, os trampos de vocês aí é diferenciado, como é que faz para entrar? Aí ele falou, Tiagão, para entrar aqui você tem que ter curso de eletricista, comandos elétricos e NR10 e NR35. Você teria que ter esses 4 cursos. Sim. Aí, como o mercado era próximo da estação de Barueri, e tem um Senai no centro de Barueri, aí eu falei, vou correr atrás disso aí. Fui lá, dei uma procurada lá, e eles tinham um curso de eletricista instalador. Isso aí foi no ano de 2019, bem no início do ano de 2019. Eu iniciei aí, eu tinha 22 anos. Aí fiz a inscrição no Senai e tudo mais, comecei a fazer o curso.
Aí finalizei na metade do ano, que esse curso é 3 meses e meio. Tá. Aí já me inscrevi, fui fazer comandos elétricos. Gostei bastante da área. Aí, Mas entre o meio do ano. só fazendo uma pausa aqui rapidinho, Thiago. Então você pegou, porque o curso de comandos elétricos, pô, eu dei aula no Senai durante 10 anos, né? Então, assim, o curso de comandos elétricos já é o curso de 3 anos e meio. Foi direto nele que você foi, fez uma análise geral ali, já fez Eu comandos fiz elétricos? eletricidade, isso, eu fiz eletricidade geral, que é Tá. 4 meses, né? Que ensina desde dos prótons, dos elétrons. Aí de lá a gente já podia ir direto para Comandos. comandos elétricos, que também era o período de 3 meses. Só comandos, sistema estrela triângulo, frenagem motor, esse tipo de coisa. Até um pouquinho Sim. de TLP a gente pega, mas bem pouco. Aham. Uhum. Ah, Aí legal. cheguei, aí, mas o ruim é que foi bem na parte que começou a pandemia. Aí eu comecei o curso, trabalhei 1 ano e meio, fiz o curso 1 ano e meio, teve que parar porque não podia ir presencial. Ih, Aí só foi caramba. voltar depois de, acho, de uns 4, 5 meses depois, que a gente foi retomar o curso. Já tinha Então vamos esquecido lá, bastante. ó. Então vamos lá. Você fez toda essa jornada aí, porque naquela conversa com o supervisor ali da área de manutenção, ele te falou que para entrar lá você precisaria desse conteúdo, dessa habilidade, certo? Aí você faz esses treinamentos para tentar essa vaga e vem a pandemia e fala assim: opa, agora a gente vai dar uma congelada aqui, todo mundo em casa, não vai dar. O que aconteceu na sua cabeça nesse momento, Tiagão? Ah, cara, eu falei assim, eu não posso ficar parado porque senão eu vou esquecer tudo. Comecei a procurar os conteúdos na internet, né, principalmente no YouTube, na minha época via bastante YouTube, aí que eu encontrei os outros canais que falavam de elétrica, encontrei C lá no YouTube. Acho que eu não te encontrei no YouTube, acho que foi ou no Facebook ou foi no Instagram, que foi um canal, era tipo um anúncio, tava você mostrando lá a área da empresa, você tinha um cabelo bem curtinho. Aí Aham, você entrava na empresa e falava, aqui, aí você começava a apresentar alguns funcionários que você tinha lá. Aí eu falei assim, vou começar a acompanhar. Aí eu encontrei a sala da elétrica e comecei, principalmente a parte de comandos, para não apagar da mente. Aí sempre ia dando aquecida, pegava a apostila, lia. uhum. Cara, esse aí que você falou foi um curso gratuito que ficou também no Facebook, mas acho que você deve ter visto no YouTube. Foi um curso gratuito de 4 aulas de comandos elétricos que a gente fez, que eu chego com o carro, aí eu subo a Sim, escada, isso, apresento a exato. galera. Isso, Não. exatamente. Acompanhei isso aí né, nessa época aí que eu encontrei você lá. Aí Uhum. comecei a acompanhar, aí até hoje acompanho. Aí consegui acompanhar você aí desde das lives, acompanhei lá o reality também. Sempre, a Uhum. história do Guilherme mesmo já vi umas 4 vezes aí. O Guilherme estava com a gente aqui ontem, cara. Ele é um cara que o resultado, o sucesso ali é inevitável para ele por causa do jeito dele pensar. E Sim, por esse motivo que eu trouxe você, porque você também está no mesmo caminho, na mesma linha, assim, ó, e tem a mesma forma de raciocinar, tá bom? E agir também. Cara, mas beleza. Só que aí, você entrou ou não entrou para manutenção do mercado? não, acabei que eu não entrei. Era bem Caramba. complicado entrar, porque como é uma área que, tipo assim, era que o pessoal tinha mais liberdade, digamos assim, né? Tinha mais folga lá. Só entrava quem o gerente queria. E, tipo assim, como eu era o faz tudo, se tirasse o faz tudo, não ia ter quem faz o faz tudo lá. Ainda principalmente a área de mercado, né? Que sempre precisa de alguém para fazer mais coisa. Aí começaram a me enrolar, falaram que ia haver futuramente. E aí eu concluí o curso, tirei NR10, NR35. Na época eu fiz tudo logo na mesma instituição, já tinha tudo lá, eu já fui fazendo. E Aham. aí que eu falei, pessoal, bom, então eu vou sair fora. Saí e entrei em outra empresa trabalhar com pressurização de bombas, bomba de condomínio, bomba de piscina. Aí eu entrei nessa empresa que a gente trabalhava com bomba. Mas mesmo assim, eu tive muita dor de cabeça em empresa, porque os pessoal colocavam eu para fazer tudo, eu era praticamente um técnico, mas me contratava sempre como auxiliar. Entendi, Então, entendi. na empresa de bomba, quando eu comecei, o salário era bem baixo, era 1.200 e alguma coisa, como auxiliar. A gente tinha que tirar a bomba, desmontar, sacar rolamento, ir lá, fazer ligação, bater continuidade lá para ver, identificar ponto, porque muitas das vezes estava apagada, que os motores eram bem antigos. Uhum. Depois entrei em outra área de manutenção como auxiliar também, aí era mais light, né, que era só troca de tomada, pequenos circuitos. Aí eu entrei na última, que foi quando eu comecei a entrar como oficial de manutenção mesmo, foi quando eu entrei na área hospitalar.
Tá. Eu comecei a trabalhar 12 por 36. Fiquei na empresa lá que era terceirizada, era uma empresa que era terceirizada para a prefeitura de Barueri, no centro de socorro, que fica lá no centro de Barueri mesmo. E aí eu Legal. comecei a trabalhar lá, eu fiquei lá quase 2 anos, praticamente. E aí era 12 por 36. E aí, até o momento antes, eu não sabia das suas lives. Eu fui descobrir suas lives acompanhando o podcast. Quando você começou, aí você comentou que tinha live 77. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. E aí eu comecei a Legal. acompanhar, e aí era todo dia. Ô, Thiago, mas então, uma curiosidade aqui, ó. Aí você estava nessa empresa que era 12 por 36, a área hospitalar. Nesse momento foi quando você decidiu também começar a prestar serviço na área de elétrica, como independente naquele momento? Sim. Antes, na penúltima empresa, antes de eu entrar nessa, eu já fazia um servicinho para os conhecidos lá. Tinha os pessoal da empresa, eu fiz uns servicinhos para ele. Mas aí não tinha foco, que era segunda a sexta, aí tinha que pelo menos pegar o sábado e domingo para descansar, né? Fazer as coisas em casa. Eu sempre Certo, morei sozinho, sempre morei de aluguel desde os 18 anos. certo. Aí eu fazia esses biquinhos assim, final de semana de vez em quando. Aí quando eu entrei na área hospitalar, que era 12 por 36, eu falei assim: agora dá para trabalhar com folga. E desde criança, que eu ajudava minha avó lá na Bahia, que a gente era feirante, a gente Sim. sempre trabalhou com esse negócio de trabalhar por conta. Então, era sempre eu que ajudava ela nos cálculos, questão de contabilidade do dinheiro e tudo mais. E quando eu comecei trabalhar assim, eu sempre lembrava que ela falava, que meu pai, meu avô são tudo pedreiro. Desde quando eles se conhecem por gente lá, eles sempre foram da construção. Aí minha avó falava assim, quando você trabalha por conta, você tem que calcular tudo. Seu pai calcula até o pneu que ele roda. Você tem que colocar até o pneu na ponta do lápis. Então, eu sempre tinha noção que tudo que eu ia ter que fazer, eu ia ter que cobrar. Eu tinha que colocar tudo na ponta do lápis. Mas eu não tinha a noção, eu não tinha como fazer isso, entendeu? Nunca tinha visto, assim, como é que eu vou fazer certinho. Eu sabia que eu tinha que cobrar, mas não sabia como. Que aí, pegando suas dicas lá na live, eu consegui desenrolar como é que faz isso, calculando hora técnica, usando lá a técnica 2 mais 2. Ixi, aquelas técnicas lá eu apliquei bastante, hein? Legal, cara, muito bom, muito bom. Porque aí você começa a acompanhar as nossas lives e eu lembro que você, cara, era uma das pessoas que vinham em 99% dos dias das lives, você só não ia quando não tinha como mesmo. E todo É, dia pergunta. Não fa... Todo dia perguntava alguma coisa. exatamente, Tanto que se exatamente, o pessoal acompanhar a live antiga lá, sempre vai ter uma pergunta minha lá. exato, cara. E era muito legal isso, porque eu lembro que no início, parece que você trabalhava como elite independente, também estava na empresa, e aí teve um momento que você começou a escalar mais e virou a chave, né? Ou seja, ficou 100% com a sua empresa, não foi isso? Isso, quando eu entrei essa como oficial, arredondando assim bem por cima mesmo, o salário lá, trabalhando 12 por 36, dava uns R$ 3.000. Aí eu Tá. trabalhando por conta, eu não trabalhava todos os dias, vamos supor, em um mês 30 dias, trabalhava 15 e folgava 15. Nesses 15 que seria a minha folga, eu trabalhava por conta. Eu já estava Uhum. tirando esse valor trabalhando por conta em 10 dias, 5 dias. No mês. Por causa que eu já Tá. tinha tipo assim, o que eu pensava era o seguinte, eu tenho uma grande demanda de cliente aqui, porque o pessoal me conhece. Mas quando eu sair daqui, como é que eu vou conseguir esses clientes? Que aí que entrou o Google. E você deu a ideia de fazer o Google meu negócio. Peguei, fiz, mandei o link para todas as pessoas que eu prestei serviço. Começaram a me avaliar bastante. Como era pessoal conhecido, eu sempre cobrava. Fala, você esqueceu de me avaliar lá. Era bem mais fácil que hoje a gente fica mandando muita mensagem para o cliente que ele já acha que a gente é chato. Cara, só para retomar aqui, você é da Bahia, não é isso? Isso. Os caras têm coragem de falar que baiano é preguiçoso. Aqui eu escuto essas piadas aqui direto. Puta que lá merda, né? Mas olha só, aí é o seguinte, né? Você virou essa chave. Quanto tempo, mais ou menos, Thiago, que você começou a prestar serviço por conta em paralelo com a empresa, até o momento que você falou assim: quer saber? Vai ser 100% independente a partir de agora. Foi mais ou menos quanto tempo para acontecer isso? Eu acho que eu comecei a prestar serviço por conta para o pessoal quando já estava uns 4 meses de empresa. Caso que eu já estava. Primeiro eu comecei trabalhando, fui comprando as ferramentas. Aí eu fui comprando todas as minhas maquinários. Era tanto que até esses dias atrás eu estava com as mesmas ferramentas até hoje que eu comprei lá. Comprei todas as ferramentas, fui comprando, aí quando eu já estava com tudo, alicate a perímetro, alicate descascador, tudo, falei, agora é a hora de entrar por conta que eu já tenho tudo.
comecei. Aí eu trabalhei na empresa praticamente mais um ano e 2 meses, que aí eu falei assim, meu, não, eu vou sair fora, porque eu acho que já tá bom. Mas aí eu tive sorte também, graças a Deus, Deus me abençoou bastante, que o pessoal, por ser prefeitura, eles têm meio que aqueles negócios dele com a política, né? Aí eles falaram assim, Uhum. como vai entrar eleição, a gente vai precisar dispensar alguns funcionários, porque a gente não sabe se o prefeito vai continuar aqui ano que vem. E aí eu já falo assim, alguém tem interesse? Eu falei assim, opa, eu tenho. E aí, já no próximo mês, já fui cortado. Aí consegui tanto trabalhar por conta tranquilo, como receber todos os meus direitos, recebi seguro. Então, tipo Legal. assim, eu já uni o útil com o agradável, entendeu? Que bom, cara. Mas e se não tivesse isso, você ia pedir a demissão de qualquer forma? Já estava analisando, estava falando com minha esposa que estava compensando mais eu sair fora, porque estava conseguindo bastante serviço. E, tipo assim, eu tinha certeza que eu ia tirar o dobro, o triplo do que eu estava tirando, trabalhando só por conta, entendeu? Entendi. E você está casado há quanto tempo, Thiago? Não entendi. Você está casado há quanto tempo? Ah, morando com. Deixa eu ver, morando com 4 anos. A gente já tá morando já há 4 anos juntos já. Que legal, cara. Então, assim, é uma jornada aí que você começou você já pensou nisso um pouco antes de ter o relacionamento? No meio dessa jornada aí, você casou com a sua esposa, tá com a sua esposa aí, e Ela eu aí conheci no ela. mercado. Ela, ela eu era Ah, o repositor e ela era frente de caixa. safadinho, safadinho, né? Que legal. Eu acho que ela deve estar aí perto de você, pelo que eu ouvi, parece que ela está próximo de você aí. Ela tá ali próxima ali. Então, manda um abraço para ela e fala assim que dá muito orgulho de poder ser um professor aqui do Thiago, que é elogiável aí a sua personalidade, tá bom? E tem muito a ver também com algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente a pessoa que nos acompanha, como no seu caso, sua esposa aí, tá bom? É tanto que agora ela trabalha junto comigo. Ela também, ela fez faculdade e tudo. Ela trabalha tanto na área de computação, ciência da computação. Ela prestava serviço para banco, só que a gente estava com bastante dificuldade de conseguir ajudante. Ajudante fazer parceria boa. No Sim. grupo lá, eu acho que o senhor chegou a acompanhar que, tipo, eu tentei fazer parceria com algumas pessoas, dava certo no primeiro mês, segundo mês, dava terceiro mês, não dava, não sei o que acontecia, o pessoal queria uma porcentagem a mais, que nem aquela história lá dos 60% a 40%, que o rapaz queria 60% para ele e 40% para mim, sendo que toda a captação de cliente vinha da minha parte. Aí eu falei, não tá dando certo isso não. Mas tudo bem, esses problemas aí são problemas que você vai viver agora, viveu Uhum. antes e vai viver futuramente ainda, independente do cenário, mas vai acontecer, é só saber administrar. Sim. Teve uma coisa que você falou agora há pouco aqui, que você, quando migrou, então, depois de um ano e pouquinho que você saiu da empresa para ficar 100%, né, como ex-independente, você fez. Mas antes de perguntar isso, tem quanto tempo que você está atuando como 100% independente? 100% independente agora tá com 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora. É Quase que muito recente. eu saí da empresa lá era entre março e abril. Então, entre março e abril vai fazer esse período aí de 2 anos. Ou seja, quando você começou a acompanhar ali os nossos ensinamentos ali, começou a fazer, você ainda estava nessa jornada dupla aí, né? Sim, sim. É porque primeiro eu tinha que ter a certeza que ia dar certo, né? Primeiro eu Exato. falei assim, eu passo um mês, passo 2 meses, a gente vai se empolgando, mas a gente tem que ir com calma. Eu sempre agi muito com raciocínio, entendeu? Eu nunca fui muito pela emoção. Sempre eu fui vendo os prós e contras e, tipo assim, a gente sempre pagou aluguel e, tipo assim, na época também a gente tinha conta para pagar e tudo mais. Aí eu falei assim, não, vamos com calma, vamos ver se dá certo primeiro. Show, cara, muito bom. E aí, e foi tranquilo aí para você convencer a sua esposa dessa sua decisão de repente fazer essa Ela virada sempre de chave? apoiou, ela sempre apoiou. Eu sempre, Legal, a parte de ir mais com calma, ter mais receio, assim, era mais minha do que dela. Ela já que sabia bom, que ia dar certo já. que bom. Ela conhece o marido que ela tem em casa, né, bicho? É isso aí, cara, muito bom. E aí você falou assim que quando você saiu da empresa, você tinha que fazer a questão de mais clientes que não fosse só do seu bairro, da sua região. E aí você foi aplicar os conhecimentos que você aprendeu com a gente a respeito do Google, né? Sim. E aí você criou o Google no meio do nosso processo ali, quando a gente começou a ensinar vocês ali na Assim, internet? assim que você falou que do Google, você mostrou lá praticamente como é que faz, aí eu já Uhum, fui para cima. Não perdi tempo, não. No legal. mesmo dia já peguei, fiz, já pedi para o pessoal avaliar. É tanto que eu tive até um problema,
porque como recebeu muita avaliação, eu Uhum. ganhei um bloco lá e foi complicado. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu consegui voltar com a conta lá. Legal. Cara, e quanto tempo vamos lá, quanto tempo nada, né? Quem é hoje o eletricista mais bem avaliado da sua região? Graças a Deus, sou eu. Você coloca lá eletricista em Barueri, se aparecer lá 300, hoje está 325 avaliação, tem certeza que é elétrica TSG lá. É isso aí, muito bom, cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo. E você, hoje, quando você olha para esses 1 ano e meio trabalhando como eletricista independente, como é que foi essa história, do momento em que você começou e falou, agora eu estou 100% independente, até agora, nesse momento atual, quais foram as coisas que você conquistou, quais foram os desafios que você venceu, que história você poderia contar aqui para falar para o pessoal que está assistindo a gente? Cara, quando eu saí do CLT, que aí já bateu até aquele alívio, Uhum. eu já tava despreocupado já estava bem estruturado, já tinha o cliente toda semana, agenda cheia, graças a Deus, os clientes entram em contato, aí tem indicação também, aí a gente já tem que estar intercalando. Aí, graças a Deus, a gente estava atendendo 5, 6 clientes para fazer orçamento por dia. Aí eu falei Uhum. assim, meu, não tô dando conta não. E quando eu saí do mercado, eu comprei uma moto, né, que aí eu falei assim, ó, preciso de um veículo para me locomover, principalmente para a parte de trabalho. Aqui na parte de Barueri, Alphaville ali, você pega um trânsito tremendo. Carro, aí eu comprei a moto, comecei a fazer essas visitas técnicas, aí quando eu comecei a virar 100% autônomo agora, que foi 100% independente, eu falei, agora eu preciso começar a diminuir esse tempo aí, por causa que de 5 orçamentos que a gente faz, a gente fecha 3, fecha 2. Aí eu comecei a cobrar a visita técnica, que hoje eu cobro a visita, e diminuiu, por causa que, tipo assim, agora realmente quem me chama é gente que realmente quer meu serviço, graças a Deus são clientes de médio e alto padrão, e tipo assim, aí a gente já vai pro orçamento certeiro. Hoje em dia, de 3 orçamentos que a gente faz por dia, é certeza de fechar pelo menos 2, entendeu? Legal. Porque a gente já Legal. sabe, já é direcionado para o cliente que a gente quer. A gente não vai lá só ficar perdendo tempo em pequenos reparos. A gente faz pequenos reparos também, mas, tipo assim, hoje Uhum. a gente foca mais em pegar já uma quantidade de serviço maior. Legal. Mas você faz um orçamento incontestável, né, cara? É, Desculpa, mas eu vou falar aqui que, assim, a metodologia, que eu não sei se você aplica 100% da metodologia da elaboração do orçamento, mas ela funciona muito bem, né, Thiago? funciona bastante. A única coisa que eu não consegui aplicar ainda do que você ensinou nas lives é só vender para esse cliente, porque não dá tempo de ficar mandando mensagem para esse cliente, por causa que o Google Hum. sempre está trazendo gente nova, sempre está trazendo Uhum. e tem indicação dos outros clientes. Aí quando a gente vai pensar em mandar mensagem para esse cliente para tentar vender, já aparece cliente novo, aí já corta todo esse processo. Então, a única coisa, Uhum. mas questão do orçamento seu, descrição do serviço, memorial descritivo, meu, vou colocar a lista de material que hoje a gente vende, material, a gente tem até o estoquezinho lá na casa nova agora, a gente montou o estoquezinho de fio, de tomada, tem um pouquinho de tudo. Tem disjuntor tem de monte. É isso Aí, aí. principalmente, como às vezes eu atendo muito 24 horas, disjuntor dá Uhum. muito problema, já vai com disjuntor, já faz a venda do material com a mão de obra, meu, excelente. O que fez alavancar mais foi a ideia que você falou de venda de material. A venda de material deu um salto no orçamento que, graças a Deus, a Cara. gente faturou bastante. Fala mais sobre isso aí para mostrar para o pessoal que existe uma oportunidade que talvez eles não estão vendo. Como é que você faz hoje aí essa questão de agregar material dentro do processo de oferta para o cliente? Qual que é a margem mais ou menos que você coloca quando você faz isso? Então, depende muito do material. Fio, geralmente cabos, eu coloco entre 100 a 120 em cima da margem do cabo. Aí Tá. chega disjuntor, eu jogo entre 30 a 50% em cima do valor dos disjuntores, e aí vou tabelando de acordo com o material. Mas o orçamento a gente faz o anexo na última página, igual você ensinou, coloco todo o material, quantidade, não coloco o preço do material separado, só coloco o preço total, somo tudo, coloco o preço total já com minha margem para não ter questionamento e mando para o cliente. E aí a opção que o cliente tem é fecha com material ou sem material. E aí eu já falo para ele a questão de se eu compro material, você não tem dor de cabeça. Quando o cliente compra, fecha o orçamento todo comigo. Minha garantia da elétrica completa é 2 anos, que eu dou para ele já com esse
A garantia, que você fala, fugiu o nome agora, é a garantia incondicional, correto? Isso, garantia Isso, incondicional. aí a gente dá essa garantia, que aí a cada 6 meses eu vou na casa do cliente fazer todos os testes, aí sempre tem alguma coisinha para fazer, que já é uma coisa que a gente arrecada a mais também, porque sempre quer acrescentar alguma coisa, e põe aquelas regras no orçamento, né? Que tipo assim, como foi eu que fiz, só eu posso mexer na parte elétrica, e a venda do material agregou bastante para a gente. Cara, eu costumo dizer que o material ele pode até dobrar, ele pode no mínimo dobrar o resultado financeiro do eletricista, muitas vezes, né? Dependendo até triplicar, dependendo do que você está vendendo, principalmente parte de automação. Não, cara, é isso que eu ia falar agora, porque aquele exemplo que eu dei lá, e até fiz um vídeo no YouTube, tem a galera que ainda fala até hoje assim, Everton, mas eu acho que é muito arriscado pegar e fazer colocar o material e errar. Mas assim, você vai errar em algum momento, só que a margem vai te salvar em relação a isso. Mas o seu cliente, ele vai, na verdade, entender, dependendo do contexto, quando você fala que você errou e precisa comprar mais algum outro material. Não sei se você concorda comigo, né? Cara, falar a verdade pra você, do tempo que eu faço orçamento, como eu já tenho algum estoque ali de material, se faltar alguma coisa, eu já corro pro meu estoque. Mas a gente nunca teve esse trabalho, não. Ainda bem, tá encaminhando tudo certo. Show de bola, muito É bom, muito, cara. se faltar alguma coisa, é pouca coisa, e como eu já tenho o estoque já separado, eu vou ali no estoque, pego, já tenho uma margem em cima mesmo, então é uma coisa que não vai me fazer falta, entendeu? Entendi, cara. Entendi. Bom, mas você falou pra mim que tá com uma casa nova aí. Você pode contar essa É, história pra galera? a gente foi ajuntando, economizando, né? Foi Aham. sempre fazendo aquele esqueminha, tirando o meu salário, deixando o lucro da empresa, e aí foi fazendo. Quando eu vi que realmente estava valendo a pena só trabalhar por conta, aí começamos a juntar. Hoje é dia 6, hoje fez 2 meses que a gente está aqui. Caraca, A gente então. comprou aqui na casa na região de Carapicuíba, né? Cidade vizinha, que antes eu morava em Barueri. Aí eu Aham. consegui comprar. A mulher estava pesquisando aqui direto. Aí ela encontrou essa oportunidade. Tem algumas coisinhas para fazer, a casa não está 100% completa. Tá morável, mas tipo, falta a parte da lavanderia, que a casa são 3 andares. Tem o térreo, garagem com oficina, sala e cozinha no primeiro andar. Aqui é 2 quartos, que aqui, esse aqui eu fiz escritório, o outro é o nosso quarto com banheiro, tem banheiro lá embaixo também, e em cima a lavanderia, que falta concluir, que a gente, como minha família vem de pedreiro, eu chamei meu tio, aí ele vai livrar a agenda dele para vir dar andamento no meu aqui. Mas é coisa pouca, é mais parte de acabamento, como reboco, pintura, algumas coisinhas que a gente vai fazer alguma alteração, mas hoje faz 2 meses que a gente está na casa nova. Que é isso? Um parabéns para você, cara, para sua empresa e para sua esposa aí, ó, um presente aí por causa das suas decisões. Só uma pergunta para contextualizar isso aqui, então. Você teria comprado essa casa se você tivesse somente no CLT? Não, 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 sem chance. entendi, cara. A gente Entendi. tava, quase que tipo assim, desde quando eu moro de aluguel, eu sempre falo assim, meu, tem que sair do aluguel, porque todo mês é uma conta, e a conta mais salgada do mês é a do aluguel, fora compras, né? Aí, trabalhava no mercado, juntava, tipo assim, nunca passei necessidade, mas o salário no início era sempre, fechava, sobrava no máximo no mês R$ 100, R$ 200, a gente sempre guardando aquele dinheirinho, que aí foi o que eu fui guardando e consegui pagar os custos que eu fiz, né? Sim. E aí, quando eu fiquei praticamente bem, foi nesse último serviço que eu entrei como oficial, né? Que eu conseguia juntar até uma quantidade muito boa, mas, tipo assim, era algo que eu sabia que não ia passar daquilo, porque é o valor fixo todo mês. Que aí eu comecei a fazer o serviço por conta, que eu vi que eu estava conseguindo guardar o mesmo salário que eu tirava livre ou até mais. Aí eu vi que valia muito a pena eu trabalhar por conta. E, tipo assim, toda a parte técnica eu sei fazer. Agora eu falei assim, meu, eu precisava aprender vendas, que aí quando eu caí no seu conteúdo, eu falei assim, é isso. Aê, vamos transformar em eletricistas classe A, ponto final, né? Vamos fazer É isso aí. acontecer. Cara, muito bom, cara. Eu acho que você tem alguns caminhos trilhados que é muito similar com vários dos eletricistas que acompanham o nosso conteúdo, que já se transformaram em alunos, outros não.
Mas a verdade é que tem algumas dificuldades na vida da pessoa que ela vence com uma tomada de decisão. E em todo momento a gente tem tomada de decisões importantes. Tem uma decisão que é escolher entrar na área de elétrica, uma decisão que é se tornar independente, uma decisão que é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo, porque muitas vezes dá medo de fazer algumas coisas. Então eu imagino que em algum momento, na hora que você foi prestar um serviço, você deve ter se questionado, será que eu consigo fazer isso de fato, desse jeito, né? Então, acho que são reflexões que todo mundo passa. Mas você foi e fez mesmo assim. Tô certo? Certo. E tem aquela frase também, né, que tipo assim, os inteligentes aprendem com próprios erros, aí o sábio aprende com os erros dos outros. Aí com os pessoal dando depoimento, o Guilherme mesmo, eu vi bastante depoimento dele, ele falava como iniciou, aí eu pegava, tem também os outros pessoal também que você fez esqueci agora, A que os imersão. três eletricistas no YouTube, o projeto lá. Ah, teve o Flaviano. Sim, Teve... eu via todas as histórias deles, acompanhava tudo, eu falava assim, meu, eu vou ver no que esse cara errou aqui, para eu não cometer esse mesmo erro, e aí ia tentando adaptar a realidade deles com a minha, o que servia, eu adaptava, o que não servia, a gente vai descartando até a gente moldar o nosso próprio, entendeu? Legal. Então você acompanhou ali o reality show ali desse Independente também? Acompanhei ele todo, eu vi a trajetória lá dos três meninos, eu acompanho também sempre as dicas lá que você dava. A Vivi também acompanha a Vivi, que eu conheci ela através do seu podcast. A maioria do pessoal que acompanha foi tudo através de podcast seu, tem o do pessoal agora também do Sem Tensão que você teve lá, que eu acompanho também a Sim. trajetória do pessoal. Mas, tipo assim, muitas das vezes não sobra tempo, entendeu? É mais mesmo só o conteúdo técnico que eu acompanho bastante. Mas aí no início, antes de entrar nessa área do por conta, né? Aí eu acompanhava muito esse pessoal que já trabalha há bastante tempo para pegar a dica deles. Eles têm bastante dica bacana. Tá, legal. O que você diria para aquele Thiago lá de 2019, que ainda era repositor e sonhava com a elétrica como a fonte de renda principal dele e ter uma empresa de elétrica, o Thiago? Que era para ter começado antes. Era para ter começado antes e tentar trabalhar por conta antes também, já no início. Aprendeu já correr, já ir para cima. Mas tem um detalhe, hein? Aquele repositor chamado Thiago lá, ele descobriu a elétrica por causa do supervisor de manutenção daquela empresa. É, verdade. Então. Bom, cara, que massa, hein? Tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente aqui agora e que está na dúvida, assim, se vale a pena ou não se aperfeiçoar na área de elétrica para se entregar de fato como ex-independente e prestar serviço e ter uma empresa nessa área? O que eu tenho que falar pro pessoal, na realidade, se esforça bastante, tem que se esforçar para aprender. E antes de qualquer coisa, a sua obrigação é que nem você fala, ser bom tecnicamente, é sua obrigação. Aí depois de você aprender a ser muito bom tecnicamente, aí você pode já começar a estudar. Você tem que não só aprender a ser bom tecnicamente, você tem que aprender bastante da área de empreendedorismo, você tem que aprender a separar as contas da sua empresa com sua conta pessoal. Segue as suas dicas lá no Instagram, que eu acho que tá tudo lá, que vai dar bom, porque o importante é você tem que aprender. Você tem que separar a pessoa física da empresa. A empresa, você tem que saber que a empresa tem que aprender a se manter, que a empresa tem que poder gerar o rendimento dela para poder comprar ferramenta, comprar material, e o seu separado é para o seu do dia a dia. É isso que o pessoal tem que aprender. Quando alguém dá uma opinião, falar alguma coisa, a pessoa saber absorver, ver se aquilo serve para ela, se não serve, entendeu? Porque cada um tem sua realidade diferente. Você nunca vai poder se espelhar 100% na pessoa. O que eu fazia? Me espelhava na pessoa, mas eu via o que a realidade dela era compatível com a minha, tirava o que não era compatível e reaproveitava aquilo que servia para mim. E isso serve para qualquer coisa na sua vida, eu acho. Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, Thiago, eu vi isso em algum lugar, não foi eu que inventei o que eu vou falar agora, mas eu não vou dar crédito porque eu não lembro quem foi que falou para mim. Mas olha só, você pode se espelhar, na verdade, em 3 tipos de pessoas somente. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar, porque aí você consegue olhar e dar valor porque ela está te falando. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que já chegou lá e está voltando. Porque tem pessoas que não ficam, que voltam. Aí você vai entender pelo menos os erros dessa pessoa e o porquê que ela desistiu do caminho.
Aí você vai entender e tomar essa decisão. Pô, ela já chegou, então eu posso ou não posso ir para lá, né? E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que está indo também junto com você, está no mesmo caminho. Porque tem muitos especialistas que vão aparecer na sua vida que não construíram nada. E vai te falar e É o palpiteiro. vai dar conselho sem nunca ter feito nada do que você quer fazer. Então, tem pessoas e eu me deparo com isso até hoje, na minha função aqui, de ter uma empresa igual a Sala da Elétrica, com tantos funcionários, assim por diante. Aí eu vejo a pessoa falando assim, eu falo assim, puxa vida, né? A minha vontade era de falar para a pessoa assim, olha, desculpa, mas eu não precisava nem me falar, porque eu não tenho como te ouvir. Você nunca fez nada do que está aqui, né, do que está falando, está se baseando no quê? Agora, se chega uma pessoa que já está no caminho que eu estou, já chegou onde eu quero chegar, e fala, ó, cuidado com isso, cara, você tá fazendo errado aqui, ó, você tá fazendo acertado aqui. Aí eu dou ouvido. E outra coisa, eu não dou nível de importância para críticas ou para elogios demais que eu receba. Então, assim, elogio normalmente é só alguém falando para você algo que de repente é o seu ponto forte, mas você não cresce no ponto forte, você cresce melhorando os pontos fracos. A crítica normalmente é uma pessoa que no mínimo tem uma inveja ou algo do gênero que está vindo só para te atormentar. Porque uma pessoa que fala para falar mal, ela poderia, na verdade, te ajudar de alguma outra forma. Então, assim, eu não dou muito ouvido para críticas e tantos elogios, não, sabe? É claro que é bom receber elogios, né? Mas é melhor falar de transformação. Então, por exemplo, eu poderia trazer quantas mil pessoas aqui que fala bem, que fala assim para mim, pô, o Everton tem uma ótima didática, o Everton, mas eu prefiro muito mais contar a capacidade que o nosso conteúdo tem de gerar transformação na vida das pessoas. E é por isso que você está aqui hoje, tá bom? Vou falar para você, na época que eu procurei no YouTube, essa parte, principalmente a parte de aprender a vender, né? Voltado ao eletricista, ninguém nunca falava nada. Os caras jogam uma coisinha assim por cima, mas ninguém ensina. O único que ensinou assim direto, que falou assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu segui o passo a passo e não teve erro, foi o seu. Foi o único que falou assim, ó, você vai aprender seu valor através por hora, você vai ter que calcular, não cobrar por hora, que a gente tenta explicar isso para os caras, eles não aprendem. É saber quanto vale sua hora para saber cobrar. Você pode cobrar por ponto, por empreita. Geralmente a gente pega o serviço mais por empreita, né? Mas aí especificar seu valor por hora. Você aprender, ter conhecimento técnico e falar assim, vou demorar tantas horas para fazer aquele serviço, então joga uma margem ali e você fala assim, eu vou trabalhar por tanto, então o total desse serviço vai ser tanto. O essencial para mim foi aprender quanto vale minha hora, entendeu? Isso aí que você me ensinou, graças a Deus, eu coloquei em prática e graças a Deus tive bastante resultado. E nessa parte, assim, não, só você mesmo que falou assim, não, você tem que ir por esse caminho, aprender a fazer isso, como vender, como agir na visita técnica. Tanto qualquer coisa, hoje em dia é só o logo da empresa, é sempre uniformizado. Eu mandei lá no grupo também o vídeo dos uniformes, né, blusa de frio, montei tudo certinho, graças a Deus, para mostrar. Você tem que mostrar, você não pode parecer ser, você tem que ser uma empresa, entendeu? Você tem que vestir a camisa da empresa. Cara, você é o máximo, bicho. Você ouve, guarda e aplica. Isso é incrível, incrível. Não só nas coisas materiais, por exemplo, uniforme, ferramentas, orçamento, não. Mas também nos conceitos. Você falou uma coisa muito importante que não sei se a galera pegou aqui, que é assim, ó, não tem como, eu tenho que separar a empresa da pessoa física. E quando ele falou de separar a empresa da pessoa física, ele está falando, tangivelmente falando aqui, ele está falando não só do contexto, ele está falando da conta bancária. O dinheiro da empresa tem que estar separado da pessoa física. Por mais que de vez em quando eu possa ir lá e pegar um pouquinho do dinheiro da empresa e de repente tá tudo bem, mas eu tenho que separar por alguns motivos, né? Eu tenho que separar para a questão de entender que a minha empresa dá certo ou não. Eu tenho que separar porque é a empresa que vai financiar os investimentos depois. E cara, você pegou a essência, pegou o que a gente ensinou, você foi lá e fez acontecer. Eu tenho, sei lá, já formamos mais de 40 mil alunos. Eu não consigo contar 40 mil histórias assim como a sua, entendeu? Bom, era todo dia, toda vez que você aparecia lá na live 77, era junto. Aí depois você mudou, né? Virou live 87 também, e sempre acompanhava. E tinha vezes que
era lá fazendo o checklist lá na empresa e o celular no lado vindo você falando lá das lives. Parava lá no parque lá também, comentava, tinha vez até que você me chamava para participar da live e falava, professor, não dá que eu estou no serviço, só tô escutando aqui, fazendo as perguntas para tirar dúvida. E, tipo assim, deixava tudo aquilo ali na cabeça, ficava armazenado e armazenou até hoje. E, tipo assim, minha esposa também, ela tem a área dela tanto da área de computação, ciência da computação, como ela também é design de interiores, que o mesmo conhecimento que você ensinou para mim na parte de elétrica serve para ela também. Calcular a hora dela, montar o Google dela, para ela montar a empresa dela. Porque agora que ela está trabalhando comigo, o que eu quero? Quero que ela abra a empresa dela e a gente trabalha sempre em conjunto. Porque a área dela dá para trabalhar comigo. É tanto que a automação residencial, eu faço a parte da mão da massa de passar cabo e tudo mais, e a parte de programação é tudo ela. Serviço de automação a gente já pegou bastante também, principalmente em casa de alto padrão, e a gente dá show. Tem lá no nosso canal lá do Instagram, lá tudo automatizado, lá com Alex e tudo mais. Vou dar uma olhada lá depois, hein? Vou dar uma olhada lá depois. Cara, que massa, velho. Muito bom, muito bom. Um leão tem que ter uma leoa do seu lado ali, não adianta, né, cara? Muito massa, muito massa. Sim. E, cara, tem muito elogio para você aqui na live. Tem o Renato que falou que entrou. O Renato me chamou hoje no Instagram. E aí ele falou, Everton, queria muito entrar na comunidade da classe A. Aí eu peguei e falei, não, você vai falar aqui com a Carol. Aí eu passei ele para falar com a Carol trouxe ele para a comunidade, e aí ele chegou aqui e falou assim, Deus abençoe grandemente você, tá, Thiago? Então, Deus te abençoe e tal. Deixa eu ver, tem mais aqui, quero muito aprender isso, o Renato falou. Renato, é só um passo de cada vez, e agora que você está lá na comunidade, você vai ter acesso a tudo isso daí, tá bom? Fica em paz. É só fazer o que tem que ser feito. E, cara, tem muita coisa, né? Cara, muita coisa mesmo. Muita gente te elogiando muito, muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que alguém tenha feito, principalmente no TikTok, que eu não vi nada do TikTok ainda. Ó. Rapaz, o cara tá vendo tanta coisa aqui de empreendedorismo, ele pediu uma dica para quando o DR desarma. Sempre tem. Se você quiser uma visita técnica, o Thiago vai lá para resolver. Mas, cara, DR desarmando pode ser 1 milhão de coisas, então tem que fazer uma análise lá, tá bom? Boa noite, professor. Deixa eu ver. Ótima dica, melhorar os pontos fracos. Ok. Você teve algum parente, o Marcelo falou aqui, você teve algum parente que te motivou, de repente, a entrar na área de elétrica especificamente? Parente não. Tanto como eu falei, meu pai, meu avô, os pessoal sempre foram da parte de pedreiro. Eles são na parte da alvenaria mesmo. Eles mexem assim um pouquinho na parte, mas tipo assim, minha casa lá na Bahia era a rede mestra, que passava no meio da casa 2 fios, saía derivando para as coisas. É tanto que a casa da minha avó, quando eu fui para Bahia, que eu saí do mercado, né, que eu fiquei lá, eu reformei a casa dela e eu fiz toda a elétrica lá. Coloquei DR, DPS, todo o sistema certinho, porque lá na Bahia é diferente daqui de São Paulo. Na Bahia, fase neutra 220, aqui fase neutra 127. Então a gente fez toda a reforma lá, fez toda a alteração. A velhinha chorou pra caramba lá, que gostou. E Sério? ficou show de bola. Que legal, cara. Que legal. Oi, tem uma galera da Bahia aqui acompanhando, viu? O pessoal tá falando aqui, o pessoal da Bahia assistindo a live aqui, o Islândia Minha Lima. tia, essa daí é minha tia. Então, olha só, a tia dele tá aqui com a gente aqui, muito bom, cara, muito bom. Seja bem-vindo aqui. Excelente trabalho que vocês fizeram em família aí, viu? Esse cara aqui é fora de série, tá? Sou bem grato a Deus aí por ter colocado o Thiago e várias outras pessoas no nosso caminho, inclusive tá lá no grupo de WhatsApp da Live 77, né? Ajudando a galera todos os dias lá. Cara, eu acho que é isso, né? Tem vários comentários aqui agradecendo. O Guilherme chegou aqui também. O Guilherme falou assim: boa noite, senhores. Cheguei atrasado. Época de muito trabalho aqui. Bora pra cima, né? Ele estava aqui com a gente ontem. Chega agora final do ano, acho que o pessoal recebe o 10º, né? Recebe férias, aí o pessoal quer já deixar tudo nos conforme até o final do ano. Teve um cara que fez um comentário aqui, não sei se ele tá na live ainda, faz um pouquinho de tempo. É o Anderson, né? E eu vou deixar você responder isso aqui, Ele falou assim: sou eletricista industrial.
será que vale a pena largar meu trabalho e ir trabalhar em Portugal? Em Portugal eu não sei, né? Mas ir trabalhar por conta? Cara, vale muito a pena fazer isso, porque, tipo assim, mas aí é o que eu falei. Primeiro ele tem que aprender empreendedorismo, ele tem que aprender a montar um contrato, tipo assim, se ele for pegar um serviço de manutenção contínua, ele aprender a montar um contrato, aprender a calcular o preço dele. Vale a pena trabalhar por conta? Vale, mas o que o pessoal não entende é, primeiro você tem que aprender a empreender. Você tem que aprender, saber calcular a sua hora, tem que aprender a vender o seu serviço, porque não adianta nada ser, que nem você fala, ser bom tecnicamente e na hora de passar o preço, você não saber passar o preço, você se embananar todo. Aí você vai ficar passando qualquer valor e aí você nunca vai. Aí vai ser a mesma coisa do CLT. No final das contas, você vai até se frustrar mais. Exato. Não, frustra muito mais, pô. Porque o CLT, ele pode ser, de repente, em função de não fazer bem tecnicamente, ele pode ser demitido, aí ele sai e fica recebendo seguro-desemprego durante 6 meses. Você, chegou o dia 1 do próximo mês, tá no 0 a 0. Tem que construir o dinheiro todo do mês. E aí o jogo é diferente, cara. Né? Ontem, eu tava conversando com um eletricista. Meu time de vendas estava ligando para uma pessoa, tal, e aí eu conversei com ele. Não vou falar nem a região, nem o nome dele aqui, porque não faz sentido. Mas ele falou, cara, eu tive que voltar a trabalhar dentro de uma empresa aqui de ferragens, porque eu não consegui fazer aquisição de cliente suficiente, e aí minha esposa, ela me pediu para voltar, porque senão não ia dar conta de pagar as coisas aqui em casa, tal. E aí quando a gente ouve esse tipo de cenário, é exatamente o que você falou, Thiago. Isso não é incomum. Isso aí é até comum demais, porque a maioria dos profissionais que prestam serviço na área de elétrica, eles são muito bons tecnicamente. Só que eles não aprenderam a vender, eles não aprenderam a fazer um orçamento de verdade, eles não aprenderam a fazer o que tem que ser feito, que não é elétrica. O problema maior é que ser bom tecnicamente é só uma obrigação. É só obrigação. Você não vai vender serviço porque você é bom tecnicamente. Você vai vender serviço porque você sabe vender, sabe atrair cliente e sabe elaborar um orçamento incontestável. E se você aprender algumas técnicas a mais de empreendedorismo, você vai colocar o material junto da mão de obra e você vai ganhar mais por causa disso. Você vai pegar e vai acionar clientes antigos para você vender de novo para clientes antigos. E aí o jogo começa a mudar. Cara, eu acho que a decisão de se tornar um eletricista independente, aqui ou no Portugal, Anderson, primeiro você tem que entender que meu conselho para quem é CLT é a mesma coisa que o Thiago falou aqui, tá? Que eu falo isso sempre, que é, não vira a chave de uma vez, de uma hora para outra. Encontre o seu caminho ali de prestação de serviço nas lacunas, nos tempos ociosos que você tem na sua jornada, para você entender qual que é essa mecânica de prestação de serviço. Primeiro que no começo dá um pouco de frio na barriga. Você pega uma casa lá e de repente fala assim, cara, será que eu vou dar conta? Segundo, você tem que aprender a atrair clientes para que você tenha pelo menos ali por mês o que você teria como CLT, mas por um curto espaço de tempo, porque na verdade, além do seu salário, tem que ter o salário da empresa e tem que pagar as contas da empresa também. Então, um cara que ganha 3 mil reais na indústria, por exemplo, ele vai ter que gerar pelo menos, chutando baixo aqui, uns 5 mil a 6 mil reais, para que ele tenha um salário de mil. Estou falando alguma besteira, Thiago? Não, é isso mesmo. É isso. E quando você abre uma empresa, a sua responsabilidade comparada ao CLT, ela triplica, por causa que, tipo assim, o CLT você deu o seu horário, você finalizou, deixou tudo certinho, ok. Quando você trabalha por conta, você tem que pôr tudo na ponta do lápis. Se o faturamento não fechar ali final do mês, você vai ter um problema, não vai fechar as contas não vai bater. Por isso que você tem que ter essa responsabilidade, entendeu? O cara tem que estar sempre de olho, tem que calcular bem, ver os gastos dele, se dá para diminuir alguma coisa de questão de gastos, coisa que não é necessária, descarta, corta aquilo ali, porque trabalhar por conta não é, por causa que, tipo assim, eu vejo, como eu tenho em grupos de outros eletricistas também, tem o pessoal da corrente de sucesso, eu sempre oriento o pessoal, os caras sempre batendo naquela tecla lá de, alguém tem uma tabela de preço aí, do preço atualizado aí, meu, isso aí não existe, o preço seu preço é sempre diferente dos outros, eu falava pro pessoal, eu falava assim, meu,
Agora, no momento, eu pago aluguel. Minha realidade é diferente do cara que não paga. Agora sim, eu já refiz todo o meu cálculo, porque agora eu não pago mais aluguel. Já é um cálculo de R$ 800 que eu pagava antes, que agora eu não vou pagar mais. Eu descartei da minha vida. Então, mas aí já vai entrar outras coisas também. Por causa que, tipo assim, eu quero melhorar ainda mais. Agora eu quero ter o meu carro agora para fazer minha frota. E por aí vai. Por isso você tem que estar sempre calculando, sempre atualizando seu preço, porque se você ir nessa de ficar de tabelinha de preço, comparando seu preço com o do concorrente, você nunca vai fechar serviço nenhum, por causa que sempre vai ter alguém mais barato. Se você quiser sempre querer fechar mais barato, aí você vai trabalhar de graça, porque barato sempre vai existir. Exatamente. Aí você vai assumir o comportamento do Zé Faísca, na verdade, se você ficar indo para o mais barato. Exato. Esse é o problema, né? Ó, teve uma pergunta aqui, e aí eu vou fazer com que ela seja a última pergunta, mas porque eu quero falar sobre isso. O Renato perguntou assim: o Thiago usa o orçamento incontestável? E aí eu queria, antes dele responder, porque eu nem sei se ele é ou não assinante do aplicativo Orçamento Incontestável. Mas eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, pessoal: orçamento incontestável não é o aplicativo. E a galera fala, meu time fala que eu sou louco em falar isso para vocês aqui, sabe por quê? Porque quando eu falo isso que eu vou falar aqui, a galera fala assim, meu time, se eles descobrem isso, eles não precisam assinar o aplicativo. Mas deixa eu explicar. O orçamento incontestável não é o aplicativo, não é o aplicativo. Existe o aplicativo Orçamento Incontestável que te entrega o orçamento na metodologia do orçamento incontestável. Mas o orçamento incontestável é o método de elaboração de orçamento que a gente ensina, e eu ensino isso gratuitamente no Spotify, lá no podcast, nas lives e tudo mais. Tudo bem? Agora eu vou passar aqui para o Thiago. Você é assinante do aplicativo Orçamento Incontestável, Thiago? Do aplicativo eu não sou, mas o meu orçamento é incontestável porque eu peguei o seu modelo, que antes você nem tinha o aplicativo na época que você mandou o modelo para a gente. Você mandou lá no grupo, o modelo de orçamento que a gente usa é esse, você não tinha feito. E aí depois eu fiquei sabendo pelos meninos que você estava fazendo a live no Zoom, que era para chamar o pessoal para fazer parte no início, na montagem da montagem do aplicativo. E eu não tenho Zoom, eu não participei, porque se eu tivesse eu teria participado, que é o pessoal lá, eles entraram lá nessa participação, né, e o acesso é vitalício pro pessoal. E eu, como não tinha Zoom, e na época também estava meio que sem tempo, eu não acompanhei isso aí, por causa que senão eu tinha entrado, mas o orçamento contestável que eu uso é baseado no seu orçamento, é tanto que os aplicativos todos que a gente tem aqui armazenado é tudo com base do seu orçamento, tudo utilizando o seu próprio modelo, memorial descritivo, anexo de lista de material, até o bônus. O bônus a gente pegou por você também, a gente entrega bastante bônus para o cliente. Agora deu uma diminuída, porque geralmente não precisa mais. Mas quando é um serviço grande assim, a gente entrega uma automação só para o cliente ficar naquela vontade e puxar mais serviço. É tanto que até as obras que a gente está pegando, aqui na minha casa mesmo, a gente, assim que comprou, já trocou toda a elétrica. Já deixou os pontos para automação futuramente, que depois da reforma a gente vai automatizar. Ó, vocês pegaram isso que ele falou aqui agora, ele coloca o material agregado ali dentro do orçamento dele, e aí tem as sobras de material. As sobras foi o suficiente para ele montar a casa dele, praticamente, a reforma da casa dele. É bem isso aí mesmo. Ou seja, os seus clientes financiaram não só a compra da casa, mas agora também, indiretamente, parte da reforma eles ajudaram a financiar também, é isso? Isso, e aí a elétrica já está toda trocada, já fiz isso. Foi assim que eu comprei, já troquei. E graças a Deus a gente já está com caixa para fazer toda a reforma dela também, deixar ela toda zerada. Muito bom, Thiago, muito bom. Então, só para concluir o negócio do orçamento aqui, que o pessoal perguntou de novo aqui, ó. É isso, o Orçamento Incontestável ele é um aplicativo que ajuda você a ganhar tempo na elaboração do orçamento e fazer do jeito que a metodologia que a gente ensina que vai gerar o resultado que vocês estão vendo aqui no Thiago, tá? Mas, Everton, mas eu não quero ter que pagar todo mês. Então não paga, cara, só que faz o negócio do jeito certo. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Você quer vender um orçamento que antes você vendia por 3 mil, agora você vai vender por 7 mil? Então o jogo é diferente, não é só pôr preço e serviço do lado, não, cara. É fazer o negócio de verdade. E o Thiago aqui é prova real que não precisa do aplicativo. Mas só que eu tenho uma vantagem que os outros eletricistas não têm, né? Minha mulher, ela é da área de computação, ela mexe com todas essas coisas. Ela já deixou o negócio aqui tudo para mim planeado, para facilitar para mim. Eu acredito que o pessoal aí já não tem essa facilidade, né? Mas sabe o que acontece? A galera fala assim, não, beleza, então eu vou ouvir o podcast. Aí eles vão lá e vão ver. Aí, caramba, mas dá um trabalhão fazer esse negócio, né? Dá um trabalhão. Aí eles vêm perguntar do aplicativo de novo. E o aplicativo faz isso mesmo? Faz, pô. Vai lá e começa a usar e fica usando para sempre.
A verdade é esse que é Mas o aí a questão é que, tipo assim, eu acho que o pessoal, quando vê questão de. O pessoal gosta de facilidade, o pessoal quer tudo fácil. Vocês querem uma facilidade a mais, o aplicativo para vocês é a melhor opção, porque não existe, não tem como você ganhar nada do jeito fácil. Tudo vai dar trabalho. Não é difícil executar o que você falou, não é difícil. É trabalhoso, é diferente. Difícil é quando é algo que é realmente que você vê que não é qualquer pessoa que faz. Agora, como é trabalhoso, muita gente não quer ter trabalho. Falar assim, não vou fazer isso não, fazer do jeito mais simples assim. Quem quer seguir o resultado simples, vai ter o resultado simples. Agora, quem pôr em prática tudo aquilo ali, vai ter o resultado acima da média. O resultado classe A. O ele disse é classe A, tem resultado É isso classe A, aí. fora do padrão, pô. É isso aí. É isso aí. Ô, Renato, não tá na comunidade ou aplicativo, é outro produto da Sala da Elétrica, mas depois você me chama lá no Instagram que eu te mostro lá e faço você comprar o aplicativo que vai gerar muito resultado para você depois, tá bom? Bom, Thiago, o meu compromisso aqui é fazer essas lives, normalmente é 1 hora de duração, a gente extraiu muita coisa muito da hora aí sobre você, sobre a sua jornada. Eu, de novo, quero me colocar aqui grato por você aceitar o convite, por Tamo junto. você compartilhar com a galera aqui, e eu sou muito honrado de ter pessoas e muitos alunos, assim como você, o Guilherme e outros, o Carlão vai vir amanhã aqui com a gente também, que honra os nossos ensinamentos, e não é que honra porque assiste, não é que honra porque compra o curso, honra porque vocês escutam, aplicam e provam, não para mim, não para você, mas prova para o mercado que, cara, o eletricista ele pode ser valorizado, o eletricista ele pode ter uma vida confortável prestando serviço e tendo a sua própria empresa. Então, parabéns e obrigado por estar aqui hoje, tá bom? De nada, eu que agradeço. E praticamente eu estava em dívida com você, né? Por causa que, tipo assim, eu absorvi bastante conhecimento que você me passou, ainda mais de forma gratuita, né? Eu só acompanhando as lives lá, acompanhando o podcast, vocês passando todo o conhecimento, seria até injusto eu não te ajudar aí, aparecer aqui para te dar esse feedback aí, e também ainda fico te devendo o O podcast, né? podcast. Você tá querendo que eu vá lá? A gente vai agendar direitinho aí. Quando eu tiver com o carro, eu te dou o toque, eu tô com o carro, a gente marca direitinho para eu passar lá, conto minha história com um pouco mais de calma, né? Que aqui fica bem corrida e fica atropelando algumas etapas que acabou acontecendo também. Aí lá a gente conversa com mais calma, mas pode acompanhar o conteúdo do cara aí, rapaziada, que o cara é bom. Graças a Deus, o resultado que eu tenho que agradecer a ele. De novo, nenhum outro canal, eu acompanho vários canais. Eu procurei bastante no ano de 2019 com a pandemia, que a pandemia sobrou tempo para pesquisar na internet porque não tinha curso. Então, foi o único que me entregou o conteúdo lá que prometeu. Graças a Deus, aprendi tudo que eu sei fazer da parte de calcular orçamento, calcular minha mão de obra e tudo, foi seguindo o conteúdo desse cara aí. Então, graças a Deus, só agradecer, só gratidão. E eu falo isso porque o cara é bom, né? Puxando sardinha nem saco, não, porque se fosse falar que se ele fosse ruim, eu falava também. Tem essa não. É isso aí, muito bom, cara. Isso, honestidade é a parte principal aí de um relacionamento, de qualquer tipo de relacionamento aí, cliente, prestador de serviço, amigo, esposa, mulher e assim por diante. No negócio, acho que a honestidade tem que vir em primeiro lugar e responsabilidade também, né? Bom, muito bom, cara. Pessoal, só para passar um recado para vocês aqui, ó. Essas lives, elas são uma live de aquecimento aí para nossa Black Friday, que vai acontecer no próximo dia 12. Quem tá no YouTube ou no Facebook, é só clicar no link da descrição. Quem tá no Instagram, é só digitar Black nos comentários. E quem tá aqui no TikTok, no meu celular aqui do lado aqui, é só ir no link da bio lá, tá bom? Se inscreve gratuitamente, porque o que vai acontecer no próximo dia 12 nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer, inclusive os bônus que eu vou colocar lá. É claro, quero que vocês entrem para a comunidade, a gente tem uma obrigação aí com vocês de honrar todas as nossas palavras e dessa vez não vai ser diferente, vai ser a melhor Black Friday já vista da história da Sala Elétrica, mas não é só por causa do dinheiro, não é só por causa do financeiro que isso pode gerar para a Sala da Elétrica, é porque na verdade a gente quer trazer uma oportunidade para vocês e muitos de vocês são alunos da comunidade de Classe A que está assistindo a gente aqui agora, vocês sabem que a comunidade, em alguns momentos, a gente tem algumas das ações promocionais, então pode ser que você tenha comprado por R$800, por R$1.000, mas o preço normal dela é R$1.297. E dessa vez a gente vai fazer um negócio que é surreal, para que a gente consiga transformar também a vida de vocês dentro desse processo, tá bom? Thiago, muito obrigado, dá um abração na esposa aí, tá bom?
Pode deixar. Parabéns pelas conquistas, parabéns por todas as decisões, e eu me coloco aqui presente para caso você queira tirar alguma dúvida ou queira algum apoio. Combinado? Tamo junto, professor. Até a próxima aí. E a meta agora é outras coisas agora. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos Depois a para gente cima, vai fazer gravar acontecer. no podcast, a gente faz mais, invade mais essas histórias aí. Bora fazer acontecer. Beleza. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, rapaziada. Uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 19h07. Pessoal, amanhã vai ser com o Carlão. Carlão Soluções Elétricas do sul de Minas Gerais. Vai ser um negócio incrível. Venham, porque ele não parece nem artista, ele parece um locutor de rádio. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso aqui. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, Thiago, e até amanhã. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.